Boa noite, boa tarde, bom dia, seja a hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast e hoje nós vamos falar sobre a treta dos livros da Colleen Hoover, sobre uma galera que quer desistir de ler romance pela falta de camisinha e sobre umas outras paradas aí. Agora roda a vinheta. Depende. Depende. Você vai se divertir mesmo com isso? Ou você só tá lendo porque quer conseguir entrar na rodinha? Aqui desse podcast já sabe que eu sou uma senhora do gosto ruim. Eu só leio livro ruim, entendeu? Livro ruim. Ah, mas de onde você tirou isso? Você consumiu tal coisa pra ficar falando mal? Tem que partir da gente também ler o que a gente quer que seja produzido. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Bom, pessoal, sejam bem-vindos, ouvintes regulares e ouvintes novos. Eu vou começar essa introdução dizendo que 2 anos atrás, quando nós ainda estávamos na segunda temporada deste podcast, nós fizemos um episódio sobre o uso de livros best-sellers com formadores de opinião e sobre como eles mudaram as nossas visões de mundo. E podem fazer com que nós sejamos ludibriados, convertidos e até mesmo passar muita raiva e ódio com alguns deles pela forma como as coisas são retratadas. Depois disso, no nosso primeiro debate especial do nosso programa de entrevistas com autores, que é o sobre escrita, eu debati com um grupo de autores de terror e horror e fantasia sombria sobre se autores possuíam ou não responsabilidade sobre os leitores que sofriam ao serem afetados pelos possíveis gatilhos presentes em suas obras. Os links desses episódios estarão na descrição para que vocês possam ouvi-los pela primeira vez ou, quem sabe, relembrar do que vocês ouviram lá. Mas o motivo de eu estar citando eles dois aqui é para dizer que eu mantenho tudo que eu já disse lá atrás. Inclusive, eu ouvi de novo o que eu disse lá recentemente para certificar de que eu tenho a mesma opinião. Não mudei nada. Entendeu? Então, assim... Mas a gente tem esse tema aqui hoje, uma bancada nova, que o time desse podcast mudou, e a abordagem é nova. Então, assim, coletando essas influências que eu tive recentemente, eu achei a maneira justa de trazer esse episódio para vocês. Então, eu vou apresentar uma pessoa para vocês, que ela deveria estar aqui gravando junto conosco ao vivo, mas ela, infelizmente, não pôde. Então, a Mariana Aragão, que é jornalista, produtora de multimídia, estudante de marketing e criadora de conteúdo no Instagram My Bookshelf, ela mandou alguns depoimentos para nós, falando sobre a experiência dela enquanto leitora /fã de Colleen Hoover. E, ouvindo a experiência da Mariana, lendo resenhas feitas sobre livros da Colleen que eu li hoje, e sendo influenciada por isso, eu acabei tirando algumas conclusões. Então, eu vou mostrar alguns dos depoimentos da Mariana para vocês. E depois vocês me dizem o que acharam. E depois eu volto para explicar por que eu tenho uma opinião diferente sobre a Colleen Hoover agora da que eu tinha anteriormente. Tá? Só para contextualizar que eu fiz isso aqui agora. Eu vou gravar e aí você vê o que você acha. Eu sou leitora do livro da Colleen Hoover. Li todos os livros já lançados no Brasil. Um ponto a levantar, né, a se questionar nos livros da autora é que os livros dela não têm nenhuma representatividade. Essa é uma falha grande dela. A falta de representatividade. E sobre todos os rumores, o cancelamento que ela está sofrendo no Twitter, né? Eu acredito que para ler os livros da autora é necessário ter uma certa maturidade, vivência, maturidade,
Os livros têm classificação indicativa, eles contêm gatilhos. Saudável, tem um relacionamento abusivo, que não é o certo, vou colocar dessa maneira, tá? Eu acho que é isso. Eu acho que o cancelamento vem principalmente por ela ser uma mulher. Eu acho que isso é muito forte, porque tem diversos outros autores, homens, que pessoalmente, a sua vida pessoal, tá? Não tô falando na vida literária. Tem atitudes, tem problemas escrotos, e eu não vejo esse movimento de cancelamento em volta deles. Mas vejo na Collen, por conta que as pessoas acham que ela romantiza as problemáticas, o abuso, a cultura do estupro. Eu não acho que ela faça isso. Eu acho que o mais importante é ter maturidade para saber separar que o que você está lendo ali é a ficção. Diversos livros eu até citei aqui que são considerados clichês, fofos, tem relacionamentos problemáticos. Eu também não vejo esse movimento. Eu acho que é porque ela está muito em alta agora através do BookTok e do Twitter, e as pessoas pegaram esse gancho para poder fazer com ela a cultura do cancelamento. Mas é isso, eu acho que precisa ter maturidade para poder separar, vivência, e também acho que nós, como leitores, podemos pesquisar sobre os assuntos. Hoje a gente vive na era da internet. Se voltarmos, por exemplo, quando eu tinha 15 anos, a gente não tinha acesso tão fácil à internet. Agora é na velocidade da luz, a gente consegue pesquisar, saber, para poder também amadurecer a nossa opinião e o nosso pensamento. Então, Eu achei chique você chamar a gente de bancada. Eu já Não é? Coisa meio Eu achei muito TCC, chique, né? diferente, achei bonito. Fala igual Ai. como a minha professora do meu TCC. Peraí, a minha orientadora, né? Vou fazer os meus comentários. Então, assim, uma coisa que eu adquiri dessa semana, que foi quase a semana inteira de discussões que se procriaram dessa grande hidra, que foi a treta da Colleen Hoover. E uma das influências que eu vi essa semana, que vai ser o gancho do nosso segundo bloco, inclusive, foi essa história de que livros mudam leitores, livros moldam leitores, livros formam leitores. Então, o que você lê diz o que você é. Ou o que você lê diz quem você será. Eu tô lascada. Algumas pessoas pensam dessa forma que eu acabei de escrever, algumas pessoas não concordam com isso, algumas pessoas acham que isso existe, mas de uma forma relativa, vamos dizer assim. Você escolhe. O livro pode se mudar a opinião de uma pessoa, mas você escolhe se você se deixar ser convertido ou não. Porque... E no que eu, Rayane, acredito? Eu acredito que, assim como já disse aqui nesse podcast antes, que sim, os livros podem fazer você ter uma opinião sobre uma coisa. Até para isso que existem livros didáticos, para você aprender sobre alguma coisa, né? Você aprende sobre ela, consequentemente você entende sobre como ela funciona e em seguida você vai e decide o que você vai fazer com isso que você aprendeu. Agora, livros de ficção, eles podem sim nos ensinar coisas também. Mas aí depende do que você quer ser ensinado. É nessa vírgula que eu acredito. Porque se eu pegar livros da minha estante, vamos dizer assim, aleatoriamente falando, tá, gente? Totalmente aleatória essa escolha aqui. Na minha estante eu tenho Dexter. Em diversos momentos, o Jeff Lindsay descreve com riqueza de detalhes como Dexter faz para matar cada uma das vítimas dele. Se eu quisesse aprender como matar alguém, nossa descoberta eu já sabia. Só de ler Dexter. Sabe? Tranquilamente. Agora a escolha é minha se eu vou matar ou não. Mas o ensinamento tá lá. Deu pra entender? Sim. Deu pra entender. Assim, é outro livro da minha estante aleatório que eu tenho também.
Eu tenho um Exorcista, do William Peter Blatty. Tem uma parte do livro onde o exorcismo é descrito, com riquezas de detalhes. Tem trechos da oração em latim dentro do livro. Se eu quisesse exorcizar alguém, ali eu tinha um tutorial quase que perfeito. Se eu vou ter a oportunidade de fazer isso ou não é outra história. Entenderam o que eu tô querendo dizer? Sim, sim. E eu tô dando exemplos bem extremos para vocês pegarem a ideia de que o que eu vi na Colleen Hoover foi o que eu vi nos livros que eu li desde os meus 18 anos para cá. São histórias que demonstram que pessoas ruins, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não são monstros. São seres humanos. Seres humanos podem ser ruins. Seres humanos podem ser abusivos. Seres humanos podem ser frágeis. Seres humanos podem cometer erros. Seres humanos podem fazer atrocidades e continuar sendo seres humanos. E não precisa necessariamente ter uma justificativa para isso. A gente tem vários exemplos disso na vida real. Eu não preciso ficar listando aqui quais são eles. E eles nem são diagnosticados como loucos. O que seria capacitismo também. Então, vindo desse meu ponto de vista, eu não acredito. Eu, Rayane, calmem, tá? Não é a opinião geral da bancada, é a opinião da Rayane. Não consigo acreditar que ela seja uma autora nefasta, como outros exemplos que eu já dei por aqui em outros episódios. A Lynn Plinsky, de 365 Dias, a própria Halley, da série dos Capões, e entre outras. Não consigo colocar no mesmo saco, porque outra coisa que eu notei lendo as resenhas que eu li dela hoje e ontem foi que nem sempre as personagens principais, que são sempre mulheres, terminam com os seus parceiros abusivos. Existem momentos em que sim, mas não é sempre que isso acontece. Então não é justo colocar no lugar disso, que não é uma coisa que ela faz sempre. E outra coisa, pessoas que são abusivas antes podem ser redimidas, tanto que elas acham que o interesse de buscar tratamento. Não sei se isso é o que a Colleen Hoover faz. Mostra o interesse do cara em mudar, mostra o interesse do cara em buscar tratamento, mostra o interesse do cara em se reestruturar para se tornar alguém melhor. As resenhas que eu li não falavam desse ponto em específico, mas eu já li outros livros que mostram esse tipo de evolução do personagem através de séries. E isso funciona. Isso é possível no mundo real. Então, eu não creio que isso possa ser excluído como parte do romance contemporâneo. Muito pelo contrário, eu acho que deve permanecer para nos indicar que saúde mental é um problema e tanto nos livros quanto na vida real, ela precisa ter sua atenção devida. Em resumo, o que eu queria dizer é isso. Eu vou passar a palavra para a Anne agora e depois eu volto. Cara, eu acho que assim, eu já começo falando aqui. Essa treta é completamente desnecessária. Primeiro porque, gente, puta merda. Eu não entendo o que esta comunidade tem de problema cognitivo. Isso eu estou falando na moral mesmo, sério, de verdade. Eu não entendo como vocês não conseguem discernir o que é alguém que chega e bate no peito e fala: eu não gosto dessa autora, eu acho essa autora problemática, por isso. E vocês ficam tipo: não, porque fulano tá cancelando, porque fulano tá cancelando. Gente, pelo amor de Deus, cancelamento... De puritanismo. Estamos na malta de puritanismo. Ah, vai pra merda. A gente vai chegar nisso no outro bloco, gente. Calma. Não vou falar disso. Segura um pouco. É que assim, a questão que eu falo é que assim, gente, pelo amor de Deus, eu vi muitas pessoas falando isso essa semana, e é verdade. Vocês já pararam pra pensar assim, essa discussão, quando você sai do Twitter, ela
continua na vida real, a palavra é não. Por quê? Porque não existe cultura do cancelamento, não existe cancelamento, entendeu? O que existe são pessoas que não têm senso crítico, que você vê uma pessoa apontando e falando assim, nossa, porque a Colin Hoover é problemática. Aí todo mundo vira e aponta também. Ela é mal problemática, né? E por isso, isso, isso. Só que também, eu não vou dizer assim, que ela, tipo, olha, ela é uma autora nice, entendeu? Eu também acho ela meio problemática. E eu acho que isso também é uma coisa muito seletiva que as pessoas têm. Entendeu? Eu não acho válido a gente falar, todo mundo virar e falar assim, sabe a comoção de After? Não virou uma putaria do tipo assim, nossa, porque ele é abusivo com a menina e no final terminou com ela. Tá bom, em novembro 9 da Colin Hoover, o cara bota fogo na casa da menina, a menina tá dentro, causa um puta acidente e eles terminam juntos. Qual a diferença dos dois? Cara, eu ia falar isso aqui, pouco você falou. Entendeu? É isso que não entra na minha cabeça. Eu acho que a gente tem que ser justo. E assim, não, só um comentário, antes, só te interrompendo rapidinho. Que falando que esse cancelamento da Colin Hoover é recente, não é recente, tá? Vamos começar. Não é. Acham essa mulher desde que eu uso essa rede social e eu tô aqui sei lá quanto tempo. Sim, então, assim, lançamento de Tarde Demais foi um negócio. Exatamente. E isso não é, porque agora ela tá bombando. Não. Ela sempre foi, assim, sempre foi famosinha não, né? Mas assim, essa mulher já sempre foi famosinha, mas não entenderam. Mas assim, sempre foi e sempre foi xoxada. Não vem falar que. Não, porque que estranho, eu estou entrando no Twitter agora e estão cancelando a Colin Hoover desde sempre. Tá bom? Parem com isso, parem de se fazer de sons todos vocês. Vocês sabem disso, vocês querem meter esse argumento agora porque é conveniente. Agora pode continuar, Anne. Não, eu também acho. Eu acho que, assim, galera, a gente já falou sobre isso, outra coisa. Vamos bater no peito, caramba. Eu bato no meu peito e eu falo as coisas merda que eu leio nas coisas. Inclusive, eu posto, falo, sempre tô falando. Porque é isso, tá ligado? Você pode gostar da autora. Eu não tô falando a autora é problemática. Tá, Só mas que ela tem voltando pra pontos. questão no bloco, o que você lê de ruim, que você assume que é ruim, molda você? Não, amiga, eu não tô falando. Tipo assim, eu não concluí que assim, eu não acho que os livros têm a moralidade de te ensinar alguma coisa, principalmente quando a gente fala de livro de ficção. Só, entendeu? Não é isso o ponto. Eu acho só que nessa questão que todo mundo fala, tipo, estão pedindo moralismo e tal, não sei o quê. Só que a gente vê os contrapontos em outros livros que as pessoas pedem esse tipo de tipo, dizer, isso aqui não tá certo, entendeu? Por conta de ser não ser moralista, sabe? Uma coisa mais ou menos disso, de cobrar que aquilo ali não pode ir no livro porque é problemático, e no livro dela começa uma, gente, mas vocês estão querendo que ensine alguma coisa. Não, a gente só quer coerência, né, pô? Se você fala que uma coisa é problemática no livro dela tem, o livro dela é o quê? A partir do momento que você fala que livro não tem questão de ser moral e o autor pode fazer o que quiser, você não pode abrir a boca para falar mal de 365 DNI Realmente. e After. A não ser que você esteja falando mal da escrita. Fica à vontade de falar mal da escrita. Realmente. Mas não abre a boca para falar, nossa, a autora está fazendo a mulher querer casar com o sequestrador. Mas você não estava defendendo Colin Hoover? Não é... Assim, não é que sejam a mesma coisa. Eu não acho que seja a mesma coisa mesmo. Não é a Eu mesma acho que não é nem próximo. Não são nem próximos. Essa coisa é tipo uma comparação chula, sabe, amiga? Pra você Exato. entender. Não estou falando, eu vou deixar bem claro aqui, não estou falando que 365 dias e tarde demais é a mesma coisa. Eu estou falando que se um não pode ser criticado, o outro também não pode. Ponto. Não é a mesma coisa, mas o raciocínio para ele seria o mesmo. Entendeu? Então, tipo, se você tá falando que você não pode criticar a Colin Hoover porque você não pode achar problemático que ela, por exemplo, não li nenhum livro da Colin Hoover, estou reproduzindo o que foi dito para mim. Ela usa abuso como plot, como forma de coisa e bota amor para resolver. Falar da Anne, mas você entrou, já era. Sim. Eu creio... Agora eu vou pegar um outro exemplo aleatório. A Sylvia Day, por exemplo, que é uma autora que eu li até um certo tempo, desisti e provavelmente vou voltar a ler de novo agora que eu tô mais madura. Ela tem essa alavanca, né?
de usar um personagem que sofreu um grande trauma na vida dele e tentar restaurar esse trauma com ele encontrando o amor verdadeiro. A Sylvia Day também faz isso. Ela faz isso com estresse pós-traumático, ela faz isso com trauma sexual, ela faz isso com trauma por espancamento. Sylvia Day faz isso como quem bebe água. Mas um traço da Sylvia Day que eu acho importante relatar é que, apesar desse detalhe, ela é uma escritora de séries. Por ela ser uma escritora de séries e não de livros únicos, ela consegue ter um espaço para demonstrar a evolução do personagem a partir dos segmentos de cada livro. Então, você tem que ter uma certa paciência para conseguir ler até a última, para ver o personagem se desconstruindo e se reconstruindo. E quando isso aparece, eu acho válido. Era isso que eu estava falando anteriormente. Então, existe a liberdade para você criticar a Colleen Hoover porque ela é de livros únicos. Ela não tem espaço para destrinchar. O máximo que ela faz é isso, é meter um livro de 600 páginas da menina sofrendo e ter que acelerar o trem para ela voltar a ser feliz, porque ninguém tem tempo para isso. Não acho que seja esse o problema. Cara, eu acho que assim, dá pra você, tipo, não vai ser uma coisa muito bem mostrada, mas dá pra você pôr uma pessoa se livrando de um trauma num livro único, de formas, né, terapia, sem Num ter o livro poder. único? Cara, dá pra você fazer isso. Não, você não vai descrever 100%, mas vai ter como você deixar uma coisa implícita. Não vai ficar parecendo, tipo, nossa, o cara é um babaca e aí ele virou a Madre Teresa de Calcutá porque achou a buceta salvadora, sabe? Não dá, cara. E tipo assim, tá? É errado, sim. Eu acho que a gente tá comparando, por exemplo, sabe quando você fala assim, olha, eu não acho certo você comparar a Colleen Hoover com a autora de 365 dias, porque eu Blanca, também gente, o nome dela é acho. Blanca. Ai, nunca vou lembrar. É que eu também acho que se você compara a Sylvia Day com a Colleen Hoover, a gente tá num disparate aqui. Não, elas são Porque próximas. Elas são eu do já mesmo não acho. gênero. Eu já não acho. Eu acho que a Sylvia ela tem uma escrita muito mais adulta e voltada para um público muito mais adulto que a Mas Colleen Hoover. Sim, a Sylvia é para o público adulto. A Colleen Hoover não é, gente. Eu fui Eu ver... acho que ela, se você vê uma média de idade que ela escreve e dos temas que ela escreve, é muito mais sobre jovens adultos do que adultos em si. Gente, pelo que eu vi das resenhas que eu li dos livros dela e pelo que a Mariana me disse, o que eu concluí foi o seguinte: o que acontece com a Colleen Hoover é o que acontece com a Ellie James. Ela escreve para adultos e adolescentes leem. Cara, vamos ser sinceros. Foi isso que eu entendi. Vamos ser sinceros aqui. Você Ela tá acha escrevendo que com uma galera de 20, 30 anos e é adolescente que tá pegando e tá lendo isso. Deixa eu terminar aqui. Você acha que a Ellie James ela escreve o livro dela com o mindset de que vão ser só adultos que vão ler aquilo? Não, eu não tô falando de 50 tons de cinza, eu tô falando de Mister. Não, eu tô falando em geral. Porque, assim, a gente tem essa concepção de, tipo, tal livro é pra tal idade, mas, assim, a gente vê os livros que são colocados por famosinhos do Twitter, tipo Penélope Douglas, sabe? Aham. Adulto. Literalmente adulto. É pra ser livro de adulto. É. Só que, claramente, essa pessoa, ela não escreveu, sabe, tipo, o foco dela, tipo, sabe... Eu não sei explicar isso. Mas, tipo assim, é um livro que, na teoria, era para ser de adulto, mas o autor sabe que é o público dele é um público mais novo, sabe? Entende? Sabe? Então, tipo, eu acho que... Sim. Eu acho, inclusive, que os livros da Penélope Douglas é um exemplo de como você consegue ver alguns adultos que parecem um pouco até infantilizados. Sim, exatamente. Ok. São personagens que, na teoria, a idade deles é pra ser uma pessoa adulta, mas a ação não é compatível com uma pessoa adulta. E, tipo, não é, esse personagem que é assim. Não, todos os personagens são assim. Todos os personagens têm 30 anos, mas todos agem como um adolescente de 19. Entendeu? Sim. Então, assim, é um negócio de identificação, só que eu vou tirar o meu da reta e falar que é pra livro adulto. Entendeu? Ok.
Ok. E quando a gente tá falando, por exemplo, da Colin, eu não tô questionando aqui se ela não escreve ou não. É que eu acho que se você compara os livros da própria Sylvia Day, você acha mais profundidade nos Sim, plots, nas coisas que ela faz, do que a Colin sim. Hoover. Entendeu? Por isso que eu bato que eu acho que, assim, não acho tão comparável, porque é uma escolha da Colin Hoover não aprofundar. E isso aqui não tá em jogo, tá ligado? Eu acho E que isso como não entra. é assim como é uma escolha dela não aprofundar, eu falei isso no nosso episódio sobre Perdida da Karina Risse. Eu vou pegar a Karina, a vírgula da Mariana para fazer isso de novo. Gente, nenhum autor branco precisa escrever sobre negros. Ele escreve se ele quiser. Eles não precisam. Eles têm bastante carrilhão de história para poder fazer representação se quiserem. E se eles não quiserem, eles não precisam. Existem autores das quais eu dispenso que eles escrevam sobre mim e sobre o meu povo. Dispenso. Por favor, não façam. Eu não quero ser representada por vocês. Entendeu? Então, assim, não sei se é o caso da Colin, mas eu prefiro que ela não faça do que ela fazer merda. Eu falei isso lá com Karina Risse e vou manter isso até o fim. Eu prefiro que o autor seja branco e faça histórias com coisas brancas do que fazer merda com a gente. Tá? E olha, sinceramente, eu acho que o plot aqui, se a gente colocar representatividade, ele tá em último plano. Último plano. Porque se você vê todas as discussões, eles querem meter essa história de representatividade, mas nos livros da Colin Hoover não interessa. Porque se realmente interessasse, isso já estaria muito mais em alta, mais alto, há muito tempo. Essa autora já tá há muito tempo, gente. Exato. E outra coisa, ainda um casal racializado que o cara mete a porrada na mulher. Exato. E dentro desse contexto ainda, o fato de uma autora branca não escrever sobre pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas marrons dentro dos livros, não torna ela imediatamente racista. Tá? É uma coisa que você precisa cair na real. O fato de eu não escrever sobre pessoas de outra cor não se me define como racista. Tá? Cara, é muito mais fácil e conveniente. Isso não é uma crítica, isso é só um fato de que, tipo, você ficar na tua zona de conforto. Eles estão na zona de conforto deles. Exato! E eu acho que é bom também levantar o ponto que a gente já tá aqui, uma fala da Mariana, que é sobre, mas eles não cancelam os autores brancos, homens do mesmo jeito. Gente, mas eu acho que nem é o momento da gente se falar, porque o que estão cancelando cancelando, né, entre aspas, a Colin Hoover é sobre o que ela escreve, não é sobre ela. E aí vocês querem pegar coisas que acontecem fora dos livros e não fica justo. E, tipo, a maior parte dos xingamentos que eu vi no livro de mulher, no livro de machista, tipo vagabunda, etc., não foram para Colin Hoover em si, foram para as pessoas que estavam defendendo ela. E foi chamada de Maíra Cardi. Eu adorei chamar as pessoas de Maíra Cardi, porque... Mas, eu não vi. E só um comentário, que assim, o áudio que foi dito sobre os autores, as ações dos autores fora... Eu tô cagando para as ações dos autores fora dos livros. Calma, minha filha, não fala isso não. Calma. Quando eu estou falando... Deixa eu terminar. Calma. Estou falando da escrita, da obra que foi feita, quando eu estou criticando uma coisa que foi escrita, por exemplo, o foco da crítica era o... Esqueci o nome do livro. Era o livro lá da Corna. E o Novembro 9. Esse era todas as suas imperfeições, eu acho. Todas as nossas imperfeições. Não sei, eu acho que é. Quem escreveu Tarde Demais? Enfim. Ela escreveu Tarde Demais, amiga, mas é um outro, é um velho. É tipo o Lado Feio do Amor também, que é mó problemático, o pessoal bota embaixo do tapete. Tá bom. É aquilo. Onde eu tô criticando a pessoa por essa obra em específico, eu não tô interessada aqui que fulano foi assim, que fulano deixou de fazer. Tipo o autor de Garota do Lago, que é a encarnação do ser humano bosta. Ele é assim. Então, assim, eu posso falar mal de Garota do Lago sem nem saber do background do autor. Então, real. Tipo, assim como eu posso falar mal de Querido João sem nem saber do background do Nicholas. Exatamente. Eu falo mal, por exemplo, eu não falo mal dele porque eu não terminei o livro dele, mas, tipo, eu posso falar que, tipo, o autor de O Trono dos Espinhos, eu já falei desse livro aqui, que ele é um babaca,
eu não terminei de ler o livro dele, mas o livro é extremamente bem escrito, tá? Isso que eu falo, eu posso falar isso. É o Mas Christopher, ele é um não, bosta. né? Não, é o Mark. E o Christopher também, que ele é um bosta. Mas assim, o cara lá que escreveu não sei o que dos espinhos, a escrita dele é muito boa, mas ele é um bosta. Entendeu? Isso não vem ao caso, sabe? Então, Enfim, em conclusão, gente, ela não tá sendo cancelada. a essa altura do campeonato, eu posso concluir o seguinte. Apesar de você ler livros ruins, livros controversos, livros que têm coisas questionáveis, você não precisa se tornar uma pessoa ruim, uma pessoa burra, uma pessoa trouxa ou qualquer outra coisa do tipo por causa do que você leu. Não vai acontecer, essa escolha é sua. Você não é tão facilmente manipulável assim. Nenhum ser humano é tão facilmente manipulável assim. Nenhum ser humano adulto com as próprias opiniões é facilmente manipulável assim. Então, assim, o que eu concluo o seguinte, dando exemplos da minha bancada aqui, é o seguinte. Se isso fosse verdade, se o livro realmente mudasse o autor por inteiro, a Anne, a essa altura do campeonato, a coitada, É verdade. ela já tinha fugido para o Rio Grande do Sul, casada com o primeiro filho de fazendeiro que ela tinha visto na frente dela. E ela já tinha desgraçado a carreira dela tirando leite de vaca e... Seria o próprio monólogo da Lady Gaga no início de John Wayne falando... Exatamente. Cowboy. Exatamente. Eu só quero subir no cavalo e falar, corre mais rápido. Eu ainda acho que você tá sendo bem e eu tô sendo generosa. Porque eu tô sendo generosa. E piores. E outra coisa, se isso fosse verdade, a essa altura do campeonato, a coitada da Yasmin, ela já tinha bebido, sei lá, algum tipo de alucinógeno, e a essa altura do campeonato ela estava em outro mundo montada em dragões. Ai, eu adoraria fazer isso. Entendeu? Então, assim... Mas não é pelo livro, não. É pela faculdade mesmo. A faculdade tá me fazendo beber alucinógeno. A Rayane, ela estaria presa, tá, gente? A Rayane ela faria o Gone Girl lá, que a menina lá falou, sabe? Pegar e virar a M, sei lá o quê. Né? Sem sombra de dúvida, eu já tinha feito isso. Sem sombra de dúvida, eu ia fazer pior se bobeasse. Então, assim, vocês têm que entender que, como Mariana disse muito bem dito, separem realidade e ficção. Algumas vezes a ficção consegue ser muito realista, se aproximar muito da realidade e te assustar, sim. Mas não é certo você levar aquilo a ferro e fogo o suficiente para você se prejudicar com isso. O terceiro bloco e último desse episódio, a gente ia entrar em outro aspecto do debate, que vem de uma pergunta que eu vi sendo feita diversas vezes. Por conta do livro Love Hypothesis, Hipótese do Amor, eu acho que é a tradução mais perto. É a hipótese. É a hipótese do amor. É a hipótese do amor o nome. Então, beleza. Eu achei bem brega, mas tudo bem. É só tradução literal, né? O texto em si sozinho é brega. Não pode Enfim, continuar. Posso voltar? Pode. Obrigado. Por conta do livro A Hipótese do Amor, e entre outros, que demonstra personagens fazendo sexo sem camisinha, muita gente começou a ficar enfurecida com essa história de tipo, eu não vou ler tal livro porque eles fazem sexo sem camisinha. Não vou ler tal livro porque eles fazem fetiche de falso estupro. Não vou ler tal livro porque eles fazem fetiche de cockhold, que é a traição misturada com voyeur. Eu não vou ler tal livro porque eles fazem isso e aquilo. Em questão de sexo em si. E misturado a isso, veio a questão do surgimento no futuro de um botão para séries e filmes que possibilitaria o espectador de apertar o botão e pular a cena de sexo, ou apertar o botão e pular a cena de agressão com vísceras à mostra, e etc. E dentro desse contexto que eu acabei de explicar, surgiu a pergunta: estamos vivendo uma geração flocos de neve, uma geração que não aguenta mais nada, uma geração que não tem mais capacidade de lidar com coisas?
Porque só isso explicaria, na visão dessas pessoas, o fato da necessidade de existir esses atalhos para fugir desses tipos de cena, história e em diante. Eu quero primeiro acrescentar um asterístico nessa situação e depois eu vou deixar para vocês falarem o restante do tempo. Asterístico aqui é importante. É necessário a gente acordar para duas coisinhas. Oi, gente. O mundo não é cis. E o mundo não é halo. Ei. Tá? É isso. A gente tem uma pessoa na nossa bancada que, infelizmente, por enquanto está afastada, mas a Célia é uma pessoa ácida. Muito por causa dela e de outros amigos ácidos que eu tive até esse momento da minha vida. Eu aprendi muito com eles. Uhum. Essas pessoas existem, elas precisam ser respeitadas e elas precisam ser protegidas. Então, se elas têm a oportunidade de ter o direito de se preservar, de ver essas coisas, porque elas sentem repugnância a essas cenas ou sentem-se mal a ver essas cenas, elas têm que ter esses direitos de ter essa oportunidade, sim. Ponto. Outra coisa, o mundo não é feito só de pessoas sem deficiência. Existem pessoas que possuem reações muito graves provocadas por cenas muito violentas. Eu tô falando de pessoas autistas, eu tô falando de pessoas com TDAH, sim, também, mas eu tô falando de pessoas com doenças mentais como a que eu tenho, que é depressão. Então, assim, não acho nem um pouco certo vocês quererem meter a taxa do puritanismo nesse negócio, esquecendo que essas vidas existem e que essas vidas importam. Tá? Asterístico terminado. Ai, ela é tão galera. Ai, ela é tão do povo. Assim, deixa eu Nossa, começar. esse é o Twitter, Eu tô gente. me rasgando. Eu tô me rasgando aqui, deixa eu começar. O que acontece? A gente começa com... Não estamos vivendo numa geração de flocos de neve, mas estamos vivendo a geração das pessoas que se fazem de som e ignoram absolutamente todo o contexto de uma crítica. O que acontece? Vamos começar. A questão de ter Love Hipótese antes de ter começado o hit, porque quem comentou sobre isso foi uma mutual minha, e eu estava antes de ter virado treta. E foi comentado no tweet principal antes de irritar. Não acho que faça sentido ter Love Hipótese usar a frase estou limpo. Eles não usam camisinha e os dois são cientistas. Essa era o início da crítica. Não gosto por causa disso. Depois foi levado para esse lado do estão problematizando por causa de que eles não usam camisinha. Porque não faz sentido duas pessoas que são da área da saúde, são cientistas, e eles vão lá e metem o estou limpo. Era melhor só fingir que não existe camisinha. Era melhor não falar. Entendeu? Não faz sentido. No desespero, né? Cara, não faz... Você tem dois personagens que você bota como cientista e você deixa eles aceitarem o estou limpo como justificativa? É ridículo. Amiga, realmente ridículo. Eu concordo com você nesse ponto, mas eu posso botar uma vírgula aí? Claro. Vírgula. Existem cientistas negacionistas. Sim, eu não nego isso, mas tipo, os cientistas vão ser negacionistas no sentido de doenças venéreas e os dois... Eu posso fazer um spoiler? Existem cientistas negacionistas do HIV até hoje. Tem muita gente que fala que é da ciência e acredita mesmo que o HIV só existe para pessoas gays. Eu posso trazer um spoiler? Pode. É do prólogo, tá? Que eu comecei hoje. Enfim, eu concordo com você, Yasmin, mas eu não acho não possível se a gente tem na primeira cena, né? Ela entrando no banheiro, e era o banheiro do laboratório do Adam, e ela fala pra ele, então, é porque eu tô usando uma lente de contato que está vencida há 3 fucking anos, entendeu? Mas sim, amiga, ela, tudo bem, agora ele também? Ele São dois escrotos do caralho. Ele não é o chefe do rolê? Alguém demite? Eu não sei, você me deu um spoiler. Ele não é o chefe do rolê, o Bolsonaro não é o presidente do Brasil. Vocês Ai, que horror. Realmente, você tem um ponto. Mas enfim, a gente começa...
Começa com isso. O negócio do botão, esse troço do botão, eu vi o tweet principal também, e embaixo tá a pessoa falando que esse rolê do botão era uma piada que ela tava fazendo. Tá ligado? Mas eu concordo. Eu acho incrível a ideia. Cara, eu acho assim, é uma outra discussão do Book Twitter que não se leva pra porra nenhum, igual todas as discussões do Book Twitter. Mas assim, é uma discussão extremamente cansativa essa, sabe? E assim, esse rolê do botão, eu particularmente, obviamente não é uma coisa que me afeta, então obviamente não é uma coisa que eu vá me importar muito. Mas assim, eu não entendo muito por causa que pelo menos a maioria dos serviços de streaming tem aquele rolê do pular 10 segundos, 10 minutos, aí você vai apertando e vai pulando. O bom dessa questão é que avisa, sabe? Principalmente a questão de livro, que foi o que apareceu depois, né? Que tem um aviso. Uhum. E eu não sei por que as pessoas estavam reclamando desse rolê do aviso, sendo que é uma coisa chamada classificação indicativa. Exato. Sempre teve. Sempre teve. É lei. Não é que não. Você tem escolha, é lei. É lei. Então, tipo, é tipo as pessoas reclamando de banheiro não binário, sempre existiu banheiro unissex, só mudaram o nome. Pois é. Não faz sentido pra mim. Vocês estão coringando porque falaram de a mesma coisa que é lei, já sempre existiu com nome diferente. Vocês estão coringando por isso. Não faz sentido. Vocês são burro, para. E assim... Desculpa, me irrito. Mas assim... O botão, eu acho que a questão aqui era só para ter a questão que eu entendi a pessoa falando, ela só queria um botão mais fácil, tipo pular abertura, mesma coisa. Isso, e assim, se houvesse isso, a gente sabe que é meio real, entendeu? Se houvesse isso, cara, se tem um botãozinho ali ou não, o que faz diferença na sua vida, sabe? Isso acho que isso não devia nem estar sendo discutível. Vai fazer diferença para quem quiser pular, para você que não dá, não. Exatamente. Eu tenho pensamentos que eu acho válidos, que são, por exemplo, eu acho que às vezes algumas discussões entram numa coisa de higienizar o sexo. Por exemplo, quando há coisas em Hairstopper falando, nossa, essa série é muito boa porque não há sexo. E aí eu já acho meio assim, olha, então, deixa eu te contar um negócio. Aí já é. Aí a gente entra em higienização das pessoas queer. Sim. Que é um outro tema que eu preciso trazer a fundo com pessoas queer na mesa, para poder falar. Eu sei, eu só tô falando assim, numa questão de, tipo assim, sabe esse negócio, tipo, essa série é boa porque ela retrata o adolescente. Tá, mas o adolescente que também faz sexo, ele é um adolescente, não muda de ser um adolescente. Então, eu acho que existem coisas. Só que eu acho também que existe uma coisa no Twitter que abriu uma porta, que foi o Dark Romance, pra... Agora isso sou eu, Anne, tá bom? Batendo no meu peito, dizendo que sou eu que estou falando. Se alguém vier atacar alguém, vocês podem me atacar. Que são produtoras de conteúdo mais velhas, não vou dizer o nome, mas todo mundo sabe quem que é, que gostam de bater no peito e dizer que eu sou adulta, sabe? Porque eu gosto muito de ler sexo, e eu leio sexo, e tem muita vida de sexo, e esse é de sexo, Dark Romance, Alien, tudo na porra da tua bunda. Mano, não é sobre isso. A discussão nunca foi sobre isso. Se a pessoa, que foi o caso de que aconteceu da camisinha, diz, por exemplo, eu não gostei disso no livro, é uma opinião. Agora, você pegar tudo isso, que é o que elas fazem toda santa vez. Porque estão tentando com o celular, não sei o que, fazer por internet. Não é. É só que você é burra, entendeu? Você gosta de ser superior e você não é. Você é burra. Não, porque agora eles querem a capa mais fofinha. Tá, eu entendo. Se você gosta dos caras sem camisa. Eu gosto dos caras sem camisa. Só que isso é uma coisa que se chama gosto, tá ligado? E cada um tem uma bolinha que sai coisas, fezes. E os nossos gostos é igual isso, tá? Para ser um pouquinho mais educada. Então, quando alguém fala, eu tenho uma preferência de ler romances, tipo A Hipótese do Amor, que a capa é fofinha. E ele tem uma cena de sexo ali. Tá bom. É isso. É um romance contemporâneo. Se eu de um livro que vai me mostrar coisas de fetiche e tal, não sei o quê, eu vou pegar o livro que tem a porra do cara sem camisa.
entendeu? Eu também não acho legal quando você entra nessas discussões falar assim, não, porque todo livro tem aviso, não sei o quê. Não tem. Não tem e todo mundo sabe que não tem. A maioria é o quê? É gente que... O acotar, que a maioria não é um ataque a acotar, tá, gente? Já fiz isso muito, hoje não é. Mas assim, um livro tipo acotar que a maioria do público é menor de idade. Exato. Não tem aviso, sabe? Fora que eu já fui na Saraiva Física, por exemplo, o acotar tava em livro infanto-juvenil, tá ligado? Isso também, mas eu não digo nisso, amiga, eu não falo nisso, eu falo assim, por exemplo, quando a gente tá falando desse tipo de coisa, a gente tá falando de livros realmente adultos, tal, enfim, os próprios Dark Romance. Só que, gente, se vocês acham que a maioria tem aviso, vocês estão completamente enganados. Eles têm aviso, tipo assim, olha, aqui tem gatilhos. Isso pra você é um aviso? Porque pra mim não é. O que eu vou esperar de gatilho? Ah, não. Realmente, nesse livro eu tenho gatilhos com incesto, eu tenho gatilho com, sei lá, com estupro. Isso é um aviso. Eu tenho gatilho de sexo desprotegido. Tá bom. Então eu tô vendo aqui que esse vai ser o fetiche que a autora vai explorar. Agora, você virar pra todo mundo e falar assim, não, porque os livros têm aviso, não tem, né, amiga? Para, pelo amor de Deus. Cara, assim, eu conto Juro. de uma mão de livros que eu peguei que tinha algum tipo de aviso, tá ligado? Eu nunca tenho. Eu sou uma pessoa forte, assim, que eu não me afeto desse tipo de coisa, porque eu já fui parar em livro que eu achava que ia ser de boa e, sei lá, tava acontecendo 15 crimes a cada 2 páginas. Tá Sim, e outra coisa. Oi, pode falar. Desculpa. Não, tudo bem. É que, tipo, o que eu ia falar, eu conheço algumas dessas produtoras de conteúdo que a Anne citou. Não vou insultá-las da mesma forma que a Anne fez. Por questões de eu quero me preservar. Eu não me preservo. Mas o que acontece é que, tipo, a forma como elas produzem esse conteúdo, duas delas especialmente, tipo, fazer reels mostrando o que o cara tá fazendo com a menina no livro através de diálogos e pequenas frases e botando asterísticos na hora que saem os palavrões e fazendo aquelas caras e bocas imensas. Isso atrai views, isso gera rentabilidade para elas, isso é bom para elas, mas isso também atrai a curiosidade de gente que não devia estar vendo isso. É óbvio, cara, mas... É óbvio. É lógico que as duas e as outras que fazem isso também não possuem controle sobre quem tá vendo e quem não devia estar vendo os vídeos que elas fazem, as resenhas que elas escrevem e etc. Elas não têm como ver esse controle sobre isso. Elas tomam até o cuidado de colocar uma taxa de mais 18 dentro do vídeo, mas é um negócio muito pequeno e a maioria das pessoas que vão até elas para ver esse tipo de recomendação, elas ignoram a existência disso lá. Então, assim, é o que eu disse lá atrás do nosso episódio sobre classificação indicativa. Por mais que existam algumas livrarias físicas que fazem a coisa certa, existem algumas editoras que fazem a coisa certa, existem alguns produtores que fazem a coisa certa, existe o jovem... O jovem. Que vai fazer a coisa errada, dane-se. Todas as outras tentativas do resto do pessoal de tentar fazer a coisa certa. O pessoal que lê Penélope Douglas, é o pessoal que lê... Nossa, Penélope Douglas é horrível. Que lê a autora de Perverta-me, que eu sempre esqueço o nome. De quê? Perverta-me. Ih, não sei. É alguma coisa com Z. É alguma coisa com Z. Eu esqueci o nome dela. É a mesma galera que vai ler Nana Pavuli antes da hora. Eu te digo mais, é a mesma galera que vai ler Carolina Andrade antes da hora. É verdade. Porque porque recentemente, quem segue a Carolina Andrade no Instagram já viu, ela tá anunciando um livro que ela conseguiu, de tabu. Que ela meteu o subgênero de romance tabu. Que eu não sei o que ela quis dizer com isso, mas ok. Não, amiga, é que ela realmente segue um tipo de... É porque assim, quando ela fala tabu, é que ela pega alguns fetiches que não são tão famosos. São sim, ok. Altamente
problemáticos. Mas aí eu acho que, tipo assim, É era a vida, relativo. entendeu? É relativo. É nesse ponto que eu queria chegar. É relativo. Incesto não é problema pra mim porque eu sou cristã e católica. Pra quem não é cristão e católico, incesto não é nenhuma questão. Ah, amiga, eu ainda acho que é. É, um pouquinho, tipo... Mas nesse livro vocês novo vai ter foram incesto, criados, ela falou. pessoas entendam, vocês duas, sabe, apesar de não serem tão ativos na igreja quanto eu, vocês foram criados em uma sociedade católica e cristã. Não, amiga, O mas, entendimento por que vocês exemplo, sobre isso a minha melhor amiga... criaram isso. Mas a minha melhor amiga não é. E ela também tem a mesma capacidade. É porque a gente tá formado numa sociedade que... Exato. A base dela é essa. Vocês fossem formados em uma sociedade com outra base, vocês não veriam isso. Sim, amiga, mas é a hoje mesma em dia, coisa se você fala da tabu, história de um cara muito mais velho casar com uma mina muito mais nova. A gente pode achar isso errado, porque é a sociedade que nós somos criadas, a base que nós somos criadas. Outras culturas vão dizer isso como regra. É difícil querer, tipo, tentar ver dessa ótica, porque não é como botar a nossa cabeça nessa situação. Não, eu não quero colocar a sua cabeça nessa regra, mas eu quero te dizer que existe o direito do autor de querer escrever sobre essa outra cultura. Sim. Entendeu? Então, não, assim... não tô tirando isso. Eu só que realmente... Se uma autora chegar simplesmente e falar assim, pô, tô escrevendo uma preparação de terreno que o autor tem que fazer, de entender assim... E exatamente no momento que a gente está vivendo agora, desse tipo de leitores, o autor tem que deixar claro, olha só, estou escrevendo um livro que vai falar sobre alguma coisa que é tabu. Porque se a Carolina Andrade não fizesse isso, mano, ela já é cancelada, entre aspas, né? Enfim, ela já é mal falada, para falar assim. Fazendo esse trabalho de mostrar para todo mundo assim, olha só, eu sou uma autora de romance contemporâneo, mas eu também sou uma autora de dark romance. E eu vou colocar coisas aqui que a maioria não vai concordar se você não gosta do gênero. E outra coisa que eu preciso pontuar também, antes de passar a última palavra para Yasmin, gente, é uma pessoa que lê ativamente esse gênero que eu não gosto, mas ela disse isso e eu preciso concordar com ela nesse momento. Nem todos os livros que falam sobre tabus, nem todos os livros que falam sobre crimes, nem todos os livros que falam sobre esse tipo de coisa são dark romance. É um gênero bem específico. Então, você englobar tudo no mesmo saco prejudica a crítica que você está fazendo. Não estou falando da Anne nesse momento, estou falando de geral, tá, gente? Então, assim, quando eu faço a minha crítica, eu isolo os específicos. Eu aconselho que vocês, quando forem fazer a crítica de vocês, também isolem os específicos. Olhem bem quem vocês estão criticando e se vocês estão criticando da forma certa. Outra coisa, antes de passar para Yasmin, eu queria falar um negocinho. A pessoa que fez um outro tweet falando das capas, eu acho muito legal a gente pontuar aqui que, senhora adulta, que assim, o rolê das capas estarem mais fofinhas, ela não vem desse gênero de romance com putaria dentro, cis, tá ligado? E hétero. Ele não vem desse rolê. Ele vem de um momento onde a gente tá tendo pessoas com livros representativos e que são pessoas jovens. Então, quando a gente tá vendo coisa de Hairstopping e tal, por exemplo, eles são jovens e na capa é mais... não é desapercebido, é mais implícito na capa. E isso é o que motivou as capas começarem a ficar... Esse rolezinho de ter as capas fofinhas, ele vem também de uma autopreservação de pessoas que estão numa situação de risco, tá ligado? A gente não tem como saber. Eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher cis, alo e tal, hétero. Então, pra mim, o que eu deixo de ler ou não, meus pais não estão nem aí. Inclusive, eu sou uma mulher adulta e pago as minhas contas. Só que eu não posso falar o mesmo de pessoas que são menores de idade. Resumindo o que a Ari tava falando, que ela tá sem voz. Ela não pode falar o mesmo das pessoas que são LGBTQIA+. Assim, gente, deixa eu só terminar aqui rápido, porque meu celular tá pegando. O que acontece? Eu só tenho um último comentário sobre essa situação de que eu acho um pouco perturbador, entre aspas, né? Um pouco estranho, esse bando de adulto incomodado com adolescente que não quer ver putaria na televisão, tá ligado?
Assim, a maioria, principalmente quando foi parar essa merda, foi parar nos verificados, que já começa a me irritar quando vai parar nos verificados, o verificado só fala merda. Mas assim, chegou na pessoa virando uma senhora de idade, reclamando, falando de puritanismo, e não é nem a influencer lá, a do Book Twitter, não sei se é BookTok, enfim. Uma verificada virando falando sobre isso, e falando que é influência do K-pop, porque K-pop é conservador e que não sei o quê. K-pop não é conservador coisa nenhuma, filha. Então, e é estranho esse bando de gente mais velha incomodada com isso, tá ligado? Que qualquer coisa, qualquer reclamação sobre não tô afim de ver tal coisa de adolescente, o povo vem e fica coringando, chamando de conservadorismo e puritanismo. Minha senhora, esqueci qual é o nome da pensão para idoso. Tá caindo na sua conta, não? Você não tem nada para fazer? Você não tem uma louça para lavar? Você precisa de uma louça para lavar, entendeu? Porque, INSS. INSS não tá caindo na conta dela, cara. Tem que ir lá reclamar porque ela não tem nada para fazer. Tá vendo? Não fica deixando os velhos sem dinheiro. Acontece isso. Bolsonaro, tá vendo o que você fez atrasando a aposentadoria das pessoas? Acontece isso. Então, assim, é muito estranho esse povo mais velho, um bando de adulto querendo falar que adolescente deixam, ou tem que assistir na internet. Você não gosta disso, aí você tem que assistir. Vocês vão a merda. Entendeu? Esse é o meu encerramento, tá bom? Vão a merda, todo mundo a merda. Ok. Ela acabou de insultar a audiência inteira, mas eu vou fazer o quê? Não é vocês, gente. Não entram nessa situação. Vocês não fazem essas coisas. Não é pra vocês. Agora, se vocês fazem, aí eu não tenho o que fazer, né, gente? Eu preciso ouvir. Entendeu? Mas se vocês não fazem, tá tudo bem, gente. Amo vocês, tá? Enfim, eu vou encerrar dizendo que, gente, a nossa intenção nesse episódio foi tentar dar um espaço para uma leitora que veio do testemunho dela para nós. Eu tentei fazer um espaço de defesa da menina aqui, mas como vocês viram claramente, não deu muito certo, mas o importante... Não leva o coração, não. O importante é que vocês saiam desse episódio entendendo o seguinte. Não atropelem as coisas, não botem a carroça na frente dos bois. Porque quando vocês colocam a carroça na frente dos bois, é esse tipo de coisa que acontece. Uma semana de discussão a troco de nada. Só isso, eu queria dizer. Esse foi mais um episódio. Eu vejo vocês na próxima. Até lá e tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.